Fala, moçada do MMA Pride Brasil, está no ar o nosso aquecimento para o UFC 318, meu amigo Tanuri. Luta principal, trilogia entre Dustin Poirier e Max Holloway. Dustin Poirier 2-0 até o momento e o Holloway com o cinturão BMF, que é o cinturão que vai estar em jogo daqui a pouquinho nesse evento em Nova Orleans, que é a despedida do próprio Poirier. Vai lutar em casa, fazendo a despedida do MMA, tendo uma chance pelo um cinturão simbólico, né, de BMF contra o Max Holloway, e a vantagem toda dele nessa rivalidade dos dois está 2-0. Teremos alguns brasileiros aí nesse card numerado de hoje à noite. O evento começa às 7h15 da noite, horário de Brasília. Card principal começando a partir das 11 da noite. Tudo tranquilo, meu amigo? Ih, brothers, fala aí, Leãozão, fala galera, mas antes já deixa aquele like para dar aquela impulsionada, participa aqui, comenta, se inscreve no canal, obrigado, Léo. Evento incrível, incrível não por conta de nomes, é sempre a gente explicar o porquê, porque a gente não está agorando não, pelo contrário, mas incrível porque as lutas casadas aqui, olha, temos um card sim, para dar alegria para os fãs. E a luta principal, assim, só se fosse a despedida do Dustin Poirier já seria algo para você ver. Mas você ter Dustin Poirier contra Max Holloway, Léo, são dois claros BMFs, são durões, lendas. Eles são Hall da Fama do UFC vivos. Então, não tem erro essa luta. Podemos ver a despedida do Dustin Poirier, sim, e também uma das grandes lutas para concorrer a melhor do ano no final da temporada. Com certeza. E os dois mais veteranos, mas isso não quer dizer que não vai ter a entrega. Até porque, Tanuri, se a gente pegar o retrospecto das últimas lutas, apesar do Poirier talvez já viver esse momento de uma descida na carreira dele, porém, as lutas que ele fez nas últimas oportunidades, ele entregou lutas ali, pelo menos, bem disputadas. Não ganhou, mas foram lutas bem disputadas. Na última vez que ele esteve no octógono, lutou pelo cinturão do peso leve contra o Islam Makhachev, que foi o pedido do próprio russo de enfrentar o Dustin Poirier, e ele só conseguiu terminar a luta lá no final dos 25 minutos lá, quase foi para uma decisão. E o Max Holloway vem de derrota para o Topuria, foi nocauteado pela primeira vez na carreira, de uma forma brutal, mas ele tinha feito lutas ali selvagens, lutando já de peso leve, incluindo aquele combate contra o Justin Gaethje no UFC 300. Sim. Então a gente pode pegar o momento dos dois, pode achar que talvez um lado talvez esteja mais favorito, ou um equilíbrio aqui dos dois nesse terceiro combate entre eles, mas não são, vamos colocar assim, do jeito que você gosta de falar, decrépitos, né? São veteranos que estão, né, apesar de não viverem mais, de não estarem mais no auge para poder chegar nas cabeças, enfrentar a elite da divisão do peso leve principalmente, mas são nomes que são dois caras que entregam demais nas suas lutas. Então, tem tudo para ser um grande duelo. Concordo que pode ser talvez aí a luta não só a luta da noite, mas uma das melhores lutas do ano, e um evento que foi feito todo em volta dessa luta entre o Dustin Poirier contra o Max Holloway, porque apesar de termos aqui boas lutas, como você frisou aqui na sua primeira participação, temos lutas bem casadas, lutas inclusive que a gente pode ter vários highlights aqui, lutas interessantes, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, o Patrício Pitbull contra o Denis, que tem tudo para ser uma porradaria entre os dois. Tem o Michael Johnson veterano contra o Denal Zellhuber. Zellhuber, ano passado, fez para mim a luta do ano, né, contra o Seba Ribovics, aquela luta que eles fizeram lá no Note UFC. Enfim, temos outras lutas bem legais ali no card preliminar. Porém, eu ainda tenho a sensação que esse evento faltou peso a mais aqui. Se baseou muito na luta principal, e isso pode ser, a gente vai ver depois nos números de pay-per-view lá nos Estados Unidos e no Canadá, mas eu não sei se isso vai se isso vai se repercutir em grandes vendas, mas como tem essa luta principal aqui, talvez ela segure o card, tem tudo também para ser bem legal. A gente sabe que na teoria a gente pode achar um card que talvez não venda tanto, mas vendo o que pode acontecer hoje, realmente pode ser um evento daqueles bem legais que a gente vai acompanhar logo mais. Dos brasileiros, que a gente vai, antes de a gente falar da luta principal, começar a destrinchar cada luta aqui, dos brasileiros a gente vai ter o Paulo Borrachino com o main event, né? O Borrachino nas últimas 5 lutas só venceu uma, tá numa situação complicada aqui, vai enfrentar o Roman Kopilov no main event. Patrício Pitbull contra o Denig, também dentro do card principal, um duelo interessantíssimo que os dois vão fazer.
Além deles, vai ter o Grizzly Lock Dog fechando card preliminar contra o Kyler Phillips, né? E quem mais de Brasília aqui? Vai ter a Nicole Cagliari fazendo a estreia do evento aqui contra a Carly Judice. Quem mais de Brasília? Acho que são eles, né? E o Bruno Huck, né? O Bruno Huck contra o Jackson McAvee também lá no card preliminar. Então, tem tudo para ser um evento bem legal. Então, já pede aqui, apesar de a gente não estar ao vivo, pessoal, então comenta aqui no chat, nos comentários, quem que vocês acham que vence a luta principal, como que vocês acham que vai rolar aqui a luta dos brasileiros. Fala aí, Tanuri. Não, e Léo, é aquele esquema, é o cinturão simbólico BMF em jogo, mas é mais do que isso, né? E eu cismo em dizer, isso é coisa para americano ver. Porque aqui você tem a despedida de um grandíssimo lutador Dustin Poirier. Você tem também o Max Holloway, que perdeu a sua estreia para o Dustin Poirier no UFC. E agora ele pode dar o troco na luta de despedida do Dustin Poirier. É um Dustin Poirier, como você falou, veterano com uma idade avançada para competir, sim, mas longe de ser aqueles caras acabados. Pelo contrário, um lutador ainda muito competitivo. O Max Holloway, idem, ele é um pouco mais novo, mas obviamente ele já está mais naquela fase de fim do que propriamente de início de carreira. Léo, esses caras perderam simplesmente para Islam Makhachev na última luta e Ilia Topuria. Número 1 e número 2, peso por peso. Sabe, não é demérito nenhum. Ah, mas um foi finalizado e o outro foi nocauteado. Beleza, faz melhor. Simples assim. E outra, Léo, aqui também tem aquela estatística, né? Você pode ver por dois lados. O Dustin Poirier é favorito porque venceu as duas lutas contra o Max Holloway? Pode até ser. Mas também tem um outro lado que é o seguinte. O Max Holloway também venceu muito bem o Justin Gaethje, nocauteou justamente esse lutador que nocauteou o Dustin Poirier. Então, assim, tem vários lados para você ir por essa luta. Eu não vou por nenhum deles. Eu vou pelo que a gente conhece desses dois atletas, porque não tem erro. Quando esses caras entram em ação, é sangue que você vê no octógono. Então aqui vai ter tudo. Vai ter aquele chamado do Max Holloway, chamando o Dustin Poirier para vir para dentro, né, como ele sempre faz, e o Dustin Poirier vai, Léo. O Dustin Poirier vai. O Dustin Poirier também gosta de fazer aquela encarada, né? Até no octógono mesmo, com o adversário. O Max Holloway vai, Léo. Então, é fogos de artifício. Não tem erro, sério. É uma luta do evento e do ano. Eu boto a minha mão nesse fogo. Pois é, e se a gente já entrando aqui sobre a luta, né? A gente pegando um pouco da retrospectiva das duas primeiras lutas que eles fizeram entre eles, na primeira vez que eles se enfrentaram lá em 2012, né? O Poirier já estava no UFC e foi a estreia do Max Holloway. Sim. E esse combate foi no peso pena. O Holloway bem magrinho, o Poirier, né, fazendo aquele corte de peso para lutar de peso pena, onde ele ficou por algum tempo, se não me engano, até perder para o McGregor, né, que depois que ele resolve subir ali para o peso leve. Mas até lá ele fez a carreira dele dentro do peso pena. Sim. E quando eles se enfrentaram, o Holloway pegou a luta meio que não muito em cima, né? Mas foi o primeiro adversário ali que ele teve ali pela frente, foi o Poirier, e foi finalizado logo no primeiro assalto. E depois, alguns anos depois, né? Lá para. Né, passou muito tempo, o Holloway já consagrado, já tinha batido no Aldo 2 vezes, e aí ele teve a chance de ter um segundo cinturão. Ele poderia ter feito história ali, né? De ter 2 cinturões de forma simultânea quando ele enfrentou o Dustin Poirier pelo cinturão interino do peso leve. O Poirier já estava na fila para enfrentar o Khabib Nurmagomedov. E aí o Khabib, né, uma daquelas lesões que ele teve durante todo, né, o período dele, não só como campeão, até antes, né? Daqueles não combates contra o Tony Ferguson que foram bem conhecidos, o Khabib também saiu da luta. Saiu na semana da luta, o Poirier ficou sem adversário, e aí o UFC conseguiu ter a ideia ali de chamar o Holloway para fazer essa luta, cara, na semana da luta mesmo, né? E aí, obviamente, o Holloway talvez não tenha sofrido dano para cortar peso, mas a diferença, talvez, né, de força e tudo mais, prevaleceu naquele combate. Foi um combate também daqueles eletrizantes,
mas na decisão ali, claramente, o Poirier venceu, porque, cara, são os golpes mais significativos. O Holloway, nas primeiras porradas que tomou, já começou a sentir, né, todo o efeito de ter pegado a luta em cima e a força do Poirier, que estava vivendo uma excelente fase. E aí o Poirier saiu com o cinturão, foi campeão interino, depois acabou perdendo quando ele teve a chance de enfrentar o Khabib. E dessa vez, os dois já aí bem mais maduros, o Holloway agora com o cinturão do BMF, depois de ganhar do Gate, e aí tendo essa possibilidade de conseguir o cinturão, né, aliás, de vencer pela primeira vez aí o Poirier na despedida do Poirier, né, que realmente acho que já deu, porque eu acho que chegou no momento, Anori, que o cara talvez, por mais que tem aquela vontade de lutar, quer mostrar que tenha tudo, né? Um cara que é Hall da Fama, mas chegou no momento que, já lutou pelo cinturão, já teve a chance de ser campeão, tentou de novo uma nova corrida e conseguiu, só que chegou no momento, talvez, que ele ficar lutando por tabela, talvez não favoreça. E talvez isso aí tenha pesado para ele poder decidir se aposentar, mesmo não aparentando estar pelo menos naquele declínio físico. Né? Sim. Eu acho que ele está parando de uma forma inteligente aqui. Porque os objetivos dele da carreira, pelo menos é o que passa, para ele foram alcançados. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Um cara que foi campeão interino, não foi campeão linear, beleza, mas teve a chance de ser campeão do UFC e depois tentou de novo uma nova corrida aqui, entre tropeços e acertos, chegou e enfrentou o Islam Makhachev no ano passado, entregou uma luta até disputada, mas acabou perdendo. Então é um cara que realmente merece todos os aplausos, todos os louvores pela carreira que ele teve dentro do UFC. Léo, além de campeão interino, foram 3 disputas de cinturão linear, cara. Então, o fato dele não ser um campeão linear não diminui a grandeza do nosso diamante. E diamantes são eternos, como diz a nossa querida Rihanna. O Dustin Poirier é um daqueles caras que, assim, ele vai ser visto como um dos melhores lutadores que, infelizmente, não foi campeão do UFC, né? Aqueles reis sem coroa. Mas é isso, azar do UFC. Não tem isso quando falam dos craques que não tem Copa do Mundo? Que, eles tiveram azar de não sei o quê. Não. Azar da Copa, de não terem eles campeões, azar do UFC de não ter o Dustin Poirier como campeão. Porque é uma carreira ilustríssima. Só guerras. O cartel que esse cara tem é absurdo, os nomes que ele já venceu. E é o que você falou. Quem diria, né? Porque nessa segunda luta, principalmente contra o Max Holloway, cara, o Dustin Poirier não tomou conhecimento do Max Holloway. Foi muito, assim, uma vitória, bem vitória mesmo. Mas agora o negócio muda. Mesmo com o Dustin Poirier, cara, que shape, né? Como ele se cuida, sempre foi um cara dedicado nesse aspecto atlético. O Max Holloway, trocando do peso pena para o peso leve, ele tá bem, Léo. Ele não tá mais aquele lutador franzino. Pelo contrário, parece até maior do que muitos lutadores que já estão acostumados no peso leve. Uhum. E eu acho que ele pega um adversário muito encardido, cara. Porque o Max Holloway também, ao longo de sua carreira, ele já provou que é um visitante indigesto. Olha o que ele fez com o José Aldo aqui no Rio de Janeiro. Olha o que ele fez, por exemplo, contra o zumbi coreano. Tudo bem que não foi lá na Coreia, mas foi no lugar que era a casa do zumbi coreano. E agora ele vem para fazer isso com o Dustin Poirier. Então se engana que essa luta, o UFC deu o Holloway de mão beijada para o Poirier, porque o Poirier já ganhou 2 lutas, e aí ele pode muito bem ganhar essa terceira. Não são favas contadas. Mas o Poirier vai para dentro para manter essa freguesia, e o Max Holloway também vai para dentro, porque ele está mostrando agora que é um peso leve que quer também marcar época, assim como ele marcou no peso pena. Exatamente. E o Holloway, lembrando que ele está ranqueado no peso leve, né? Apesar de ter feito lutas aqui no peso leve nos últimos combates, mas foi de cinturão BMF, né, Tandori? Então ele entrou no ranking por conta dessa questão de ter derrotado o Gate, estava como número 5. E ele está bem posicionado aqui. Mesmo o Poirier atrás dele no ranking,
ele vencendo aqui, talvez ele nem fique nessa história de ficar de cinturão em BMF. Ele pode se aventurar aqui no peso leve e chegar perto do cinturão da categoria. Porque não, ele não poderia fazer isso. Eu acho que o momento hoje para ele é esse. Ele tá ranqueado ainda no peso pena, assim, é uma loucura. Ele tá ranqueado no peso pena. Porque primeiro ele já disse que não quer voltar mais para lá. Isso aí, ele foi claro. Ele já falou, foi bem claro, não vou voltar mais para lá. E por que ele está ranqueado ainda? Já foi essa categoria para ele. Ele não vai mais cortar peso para peso pena. Eu acho que já mudou o cenário pro Holloway. E tentar um novo caminho, cara. Esse negócio do peso pena para ele já foi, já passou. Ele teve a chance dele de novo. Milagrosamente, ele teve uma nova chance de disputar o cinturão contra o Topuria, quando ninguém imaginava que o Volkanovski fosse perder esse posto, já que ele tinha perdido 3 vezes pro Volkanovski, e ele estava meio que amassando a categoria sem ser campeão. Sim. Teve essa oportunidade, perdeu, e agora, meu irmão, mudança de ares. E ele tá fazendo certo. É cinturão BMF, é peso leve, beleza. Mas ele já tá ranqueado agora. O UFC deu essa oportunidade dele ficar como ranqueado no peso leve depois de ter derrotado o Justin Gaethje. E a partir de agora, tem que pensar no peso leve. Imagina, ele vir pro peso leve derrotando o Gaethje e depois o Poirier, 2 caras que foram campeões da categoria. Isso dá um peso para ele, talvez, numa próxima rodada, talvez ele disputar o cinturão, ou daqui a 2 rodadas, não sei como é que vai ser. Ele já fica ali naquele páreo, fica. Ele pode chegar numa posição dessa. Mas tem um Topuria que acabou de ser campeão, cara. Né? As coisas podem mudar de uma hora para outra. A gente não sabe o que o Topuria vai aprontar, né? O que ele anda aprontando aí nos últimos tempos. Mas o Holloway se colocou nesse caminho interessante para ele, cara. Um novo momento pro havaiano. E o Poirier podendo fazer história aqui. Sobre a luta, cara, o que a gente pode analisar? São 2 caras que vão vir para trocar golpes. Vão vir para trocar golpes. Ninguém vai vir para poder derrubar. Eu acho que talvez o Poirier talvez tenda a levar essa luta para o chão em algum momento, sabe? Tentar a guilhotina, né? Que ele sempre sonhou em vencer alguém assim, né? Tipo... Ele pode procurar mais essa luta mais estratégica, mas se ele tá levando como uma despedida e sempre conhecido por um lutador que, cara, entrega demais nas lutas, sempre entrega lutas empolgantes, vai pro nocaute, tenta acabar com as lutas, é capaz de a gente ver uma outra porradaria de 5 rounds, como foi na revanche entre eles. Sim. É capaz de a gente ver isso aí, né? Só que o momento hoje, talvez, esteja, na minha visão, esteja um pouco mais pro lado do Holloway, né? Apesar do Holloway ter sido nocauteado, mas ele vai pegar um cara que é, vamos dizer assim, um leão cansado, né? A expressão que o pessoal gosta de usar, né? Ou seja, um cara mais veterano. O Topuria tá vindo numa crescente absurda, né? E agora o Poirier já tá naquela mais, né? De ser um cara mais veterano, enfim. Então, eu tendo a ir mais pro lado do Holloway, mas não vai ser uma luta fácil, porque os dois vão vir com tudo, cara. Acho que vai ser... E o próprio Poirier, como é que ele vai terminar a carreira perdendo em casa? Ele vai querer ele vai dar tudo de si, cara. Tem tudo para ser uma luta, tem tudo para ser uma porradaria insana dos dois durante 25 minutos, enfim. Eu não sei como é que vai ser. Meu palpite vai de Holloway decisão, mas, cara, assim, difícil de palpitar, tá? Porque eu acho que vai ser uma luta bem, bem disputada. Cara, eu acho que, assim, vai para decisão também. Veremos uma guerra. E é aquilo, Léo. O Poirier, assim como a gente fala, né, de Justin Gaethje e Michael Chandler, é aquele lutador que nasceu na era errada. Ele seria totalmente um gladiador, meio que um Spartacus, né? É esse tipo, ainda mais lutando em casa, ele sabe como ele ficou conhecido em sua carreira e como ele quer sair também, né? Então, beleza, ele se cansou das guerras, com certeza, mas ele não vai embora sem dar uma última guerra para todo mundo. Então ele vai para dentro. Dificilmente esse cara vai propor uma queda, mesmo em desvantagem. Cara, eu acho que ele vai até preferir sair apagado do que propriamente sair vencendo numa luta chata. Você tá entendendo? Essa é a mentalidade desses caras. E olha, vou te dizer, mão por mão, porque o Max Holloway também já teve isso contra o Justin Gaethje, né? Mas o Justin Gaethje, eu acho ele menos estratégico. Mesmo ele, se o Dustin Poirier estiver em desvantagem, eu acho que ele consegue ser um pouco mais defensivo, um pouco melhor do que o Justin Gaethje. Então eu acho que ele vai ter alguma coisa ali na manga
para ofuscar esse volume de golpes do Max Holloway. Mas também você tem o Max Holloway que vai ter que também lidar com o trauma de ter perdido 2 lutas para o Carrasco. Então, não sei se ele vai ser tão, sabe, solto assim. Porque também, querendo ou não, tem esse bloqueio mental que aconteceu entre eles. Mas é isso, não vai ter erro. Não vai ter erro. Eu até sei um porquê que você pode estar com essa impressão do Max Holloway. É porque o Max Holloway, nas suas vitórias recentes, ele teve, digamos assim, não é facilidade que eu quero dizer, mas ele impressionou mais nas vitórias que ele teve do que propriamente o Dustin Poirier, né? Mesmo vencendo o Dustin Poirier, às vezes recebia uns golpes meio bolados, não era tão simples assim. Já o Max Holloway não, ele dava show naquela garotada lá do peso pena. Mas é isso. São 2 caras que têm muita história, mão por mão. A gente nunca pode esquecer que são 2 caras que sempre foram vistos como os melhores pugilistas, né, boxeadores do UFC, mas eu achei que, ao longo dos anos, o Poirier teve, sim, uma vantagem nesse aspecto. Eu concordo. Vai pegar um Max Holloway cheirando a enxofre, uma luta perigosíssima para ele. Mas eu ainda acho que essa vantagem nas mãos, o Poirier não perdeu. Não perdeu. A velocidade, eu acho que é do Max Holloway. Mas eu acho que o conjunto todo da trocação, eu ainda vou com o Dustin Poirier. Por isso que eu ainda dou uma leve vantagem aqui. É leve mesmo, tá? É leve mesmo. Eu vou com um favoritismo ainda para o Dustin Poirier vencendo a 3ª luta contra o Max Holloway. E você falou essa questão do Holloway sentir talvez a pressão por conta de estar 2-0 e tudo mais, né, pegando muito o aspecto dele contra o Volkanovski, né, quando ele que não achou o caminho. Só que naquela situação, o Volkanovski estava voando na categoria do peso pena e ele achou a forma como ganhar do Holloway. Tudo bem que a segunda luta entre eles foi mais polêmica do resultado. Muita gente achou que o Holloway tinha vencido aquela luta e tal. Só que ainda assim foi uma luta bem disputada. Ainda assim não foi uma luta que, porra, o Volkanovski deu muitos indícios que também ia perder. Foi uma luta dura. Na terceira já foi mais tranquilo pro Volkanovski. Aí foi um vareio. Então, tem esse aspecto, vamos dizer assim, do cara saber que está em desvantagem, só que naquela situação era um disputa de cinturão que o Volkanovski vinha num momento excepcional. Sim. Aqui já tem tempo que eles se enfrentaram. A primeira vez foi em 2012, depois se enfrentaram em 2018 e agora 2025. Então tem um intervalo de tempo aqui de mudança de paradigmas aqui da carreira deles interessante. Começou mal, depois começou bem, depois se encontraram e tava no auge ainda, e agora tá mais assim, estão lutando bem, mas não é mais o auge. Então é uma situação, vamos dizer assim, um pouco diferente de quando ele enfrentou o Volkanovski, que praticamente foram meio que uma em cima da outra, né? E agora não, agora realmente tem um espaço de tempo aqui bem maior para essa trilogia, mas eu acho que essa questão pode fazer uma diferença aqui pro Poirier, ainda mais estar lutando em casa, vai ter a pressão da torcida, enfim. Isso aí também pode fazer a diferença. Só que você lembrou de uma coisa interessante também. O Holloway, quando gosta de ir na casa do adversário, ele gosta de aprontar. Então, Gosta. Parece que não sente a pressão. Então isso aí pode ser algo a favor dele também. Não, e ele tá falando que assim, ele vai ficar insatisfeito se a galera não vaiar ele. Ele quer sentir isso, ele quer ser o vilão, né? Porque o Holloway sempre foi o contrário, ele sempre foi visto como um boa praça, um mocinho, mas dessa vez ele quer sim estragar a festa e ser, digamos assim, o que o Ilia Topuria foi, né, para esses caras, né? Ele quer ser visto como o vilão, o estraga prazer ali da galera. E, cara, você já imaginou se ele consegue isso? Agora, eu tenho que falar, Léo, para mim o UFC errou. Não de fazer o evento em torno do Dustin Poirier a despedida. Mas eu acho que seria mais legal a despedida do Dustin Poirier ser contra o Justin Gaethje. Que ali era aquele estilo que a gente sempre fala, né? Você tem uma rivalidade empatada na qual a trilogia seria incrível para definir quem levou a melhor na história. Não foi assim e nem vai ser.
Eu acho que tem o peso aqui, primeiro, do Poirier poder terminar a carreira com um cinturão, mesmo que seja simbólico, Sim, e poderia ser sim. o Gate, né? Porque o Gate enfrentou o Holloway na última disputa cinturão do BMF, ele era o campeão, ele era o campeão anterior. Poderia ter sido isso também, poderia ter um destino diferente. Talvez poderia ser essa luta. Eu acho que também faria sentido fazer esse combate. Sim. Principalmente se o Gate ainda tivesse com esse cinturão, enfim. O Gate quer ser campeão de qualquer forma, né? O Gate fica fazendo uma Ah, onda lá de querer lutar pelo cinturão linear, aquela coisa toda, falando demais, só que agora está no momento, talvez, de fazer grandes lutas. Eu acho que uma trilogia entre os dois aqui realmente também faria muito sentido. Mas a gente vamos ver, né, os próximos capítulos aí pro lado, principalmente do Holloway. Vai também, Tanori, que o Poirier se empolga, vai que ele nocauteia no primeiro round, faz um estrago no Holloway, e aí resolve ficar, sei lá, repensa, vai pois ter é. outro ano que vem, aí dá uma repensada nessa história toda. Enfim, pode acontecer também. Quem já viu outros jogadores dizendo que ia aposentar e depois volta, então, assim, não vai ser nenhuma surpresa se algo acontecer desse tipo. Mas que a homenagem feita para ele nesse evento é bonita, por conta da É carreira bonito. que ele construiu. Não, bonita demais, mas é isso, cara. E vou dizer, se tem um lutador que poderia voltar perfeitamente da aposentadoria, seria o Dustin Poirier, porque a gente falou e repete. É até um pecado. Esse lutador, você vendo o que ele vem apresentando nas últimas lutas, se despedir assim, porque ainda está na ponta dos cascos. Esse eu gostaria de que voltasse, com certeza. Para mim é um desperdício ele se aposentar agora, infelizmente. Não está decrépito, né? Não, nunca, nunca. Maravilha, pessoal. Quem vocês acham que vence essa luta principal do UFC 318? Quem fica com o cinturão BMF, Max Holloway ou Dustin Poirier? Coloca aqui nos comentários quem que vocês acham que vai rolar desse combate. Lembrando que o evento começa então 7h15 da noite, card principal 11 da noite, aí tudo no horário de Brasília. Vamos seguir falando do restante do card agora, Danilo. Vamos passar para os brasileiros aqui que estão nesse card principal. O main event, Tanori. Paulo Borrachinha voltando a lutar. Ele estava um tempo aí sem pisar no octógono. Naquela situação dele lutar uma vez por ano. Está aqui com mais uma luta. Dessa vez está pegar um cara que não está, né, nos holofotes do peso médio. Vai encarar o Roman Kopilov, que é um russo mais striker do que, né, costuma ser os seus amigos russos aí, né? Um duelo pro Borrachinha muito importante porque, né, ele não tem tido bons resultados. Não tem. São 4 derrotas nas últimas 5 lutas. Perdeu pro Sean Strickland, né? Num duelo ali, né? Foi uma trocação pura. Dessa vez vai pegar um cara feio, que né, também perdeu feio. E dessa vez vai pegar o Roman Kopilov, que pode ser uma luta que seja dos mesmos moldes das anteriores. Só que aí eu estava vendo uma entrevista do Carlos Borracha, né, com o Marcelo Alonso no PVT, ele dizendo que o Borrachinha, aquela história, né, falando, o Borrachinha agora ele mudou de mentalidade, disse que vai vir com um jogo diferente aqui, vai usar mais a luta agarrada e tal. Ele fez isso contra o Rock Road, que eu lembro, assim, né, de ele levar a luta pro chão enfim, que inclusive foi a última luta que ele venceu dentro do UFC. Contra o Luke Rockhold, que estava voltando de aposentadoria. E ele fez isso mesmo, só que dessa vez, né, segundo o Carlos Borracha, ele vai vir com uma estratégia diferente, vai meio que largar essa história de querer só trocar soco. Você acredita muito nisso, André? Será que a gente vai ver isso ou teremos uma trocação entre os dois aqui? Cara, primeiro de tudo, né? A gente sabe que é uma má fase tremenda do Borrachinha no UFC e é uma mudança de perfil de adversário também gritante, né? Porque olha só quem que você falou que ele perdeu: Robert Whittaker e Shane Strickland, fora as outras derrotas que também foram para caras consagrados. Olha quem ele vai enfrentar. Pô, Kopilov, cara, lá embaixo do ranking. Então, assim, para um cara que só queria enfrentar nomes de alto calibre, já mudou muita coisa, né? Já mudou muita coisa. E eu acho que tem que mudar muito o Borrachinha. Não pode ser jamais o Borrachinha da última luta contra o Shane Strickland. Porque a amostragem que a gente tem do Borrachinha bom, recentemente, foi o que, Léo? Foi aquele chute rodado que ele deu no Robert Whittaker. Mas tirando aquilo, ele perdeu o segundo round, o terceiro, e dá para se dizer quase todos na luta contra o Shane Strickland.
E pior, contra o Shane Strickland, ele mal atacou. Ele mal atacou. Cara, Borrachinha sem atacar não existe. Borrachinha teve sucesso no UFC sendo aquela máquina, aquele tanque que ia para frente. Distribuía golpes à torta e direito. Ele podia não nocautear com aquele one punch, mas ele machucava. Ele tinha poder nas mãos ali para castigar. Cara, contra o Shane Strickland eu fiquei horrorizado. E ele também, porque ele admitiu que foi uma postura ruim mesmo, que ele precisa mudar essa natureza dele. Então agora ele não tem nem escolha. Porque se ele perde pro Kopylov, Léo, olha, eu não sei nem se ele vai ter outra chance no UFC, porque aí já seriam 3 derrotas seguidas. É essa luta. E não dá nem para dizer, Léo, que o Borrachinha engatou essa má fase por conta de, ele enfrentou wrestlers que aí o amarraram. Não. Não. Foi o Robert Whittaker, que é muito mais striker, e o Shane Strickland, que é striker. E agora vai enfrentar um russo striker. Não tem nem essa desculpa. O Borrachinha está no mato sem cachorro. Ele precisa voltar a ser aquele tanque. Eu também vi. Ele fez aquele Media Day e falou que ele será a velha versão contra o Kopylov. Mas será? Quem me garante? Tomara que seja, porque se não for, olha, o Kopylov tem trocação sim para dar trabalho para esse atual Borrachinha. Uma pena. Acho que essa luta é mais equilibrada do que ela parece. E tem uma coisa, Tanori, porque a gente pegando esses adversários que o Borrachinha teve, tudo bem que são caras que o Whittaker foi campeão, o Strickland foi campeão, mas a natureza desses caras não é de ser peso médio, vamos colocar assim. São caras que lutavam de 7-7 antes de vir lutar de peso médio. O Borrachinha, cara, é um peso médio intruso, porque o Borrachinha é muito forte para lutar de peso médio. E perdeu a trocação por 2 caras que, vamos dizer assim, né, eu acho que de pujança, de velocidade, pelo menos na trocação, para mim o Borrachinha é melhor. O Whittaker é um cara extremamente inteligente lutando. É um dos caras mais com o maior QI de luta que a gente tem dentro do MMA. É um cara extremamente inteligente, né? Principalmente nesse peso médio. Então ele perdeu muito por conta disso também. Não entendeu o jogo do Whittaker. O Strickland resolveu aceitar a porradaria, o Strickland foi ótimo, porque ele gosta disso. E a gente vai pegando as outras lutas que ele teve, e foram poucas lutas que ele fez até aqui. A gente está em 2025, se a gente pegar do 2020 para cá, foram 5 lutas, praticamente uma luta por ano. Né? E perdeu o cinturão perdeu a disputa do cinturão pro Adesanya, beleza, a Adesanya é craque. Mas depois perdeu pro Vettori, cara, o Vettori a gente sabe, a gente conhecia o Vettori é um grappler, o Vettori trocou porrada com o Borrachinha em 25 minutos. Total, levou a melhor. Né? E levou a melhor. O Borrachinha foi bem naquela luta, foi na trocação ali, foi uma porrada ali, mas o Vettori foi melhor que ele. E ele tem se dado mal contra caras que aparentemente seriam piores que ele na trocação. E hoje ele vai pegar um cara que é peso médio mesmo. E é um lutador que tem uma boa trocação. Então ele vai, se ele entrar no mesmo espírito talvez que ele veio contra o Strickland, o russo vai passar por cima dele. Eu também acho. Agora, se tá prometendo que vai ser da mesma forma, vai ser da velha forma, o cara andando para frente, tocando na trocação ali, no volume de golpes, dá para imaginar ele conseguindo reverter a situação. Meu palpite é ser em Borrachinha na decisão, porque eu não sei até onde o Kopylov vai. Para mim, o Kopylov ele tem uma certa limitação para avançar nesse peso médio. Eu não consigo vê-lo avançando muito. Mas, ainda assim, é uma luta perigosa pelo atual momento do Borrachinha. É isso aí. No atual momento, eu acho uma luta perigosa. Não dá mais para ele pegar caras... na situação dele, não dá mais para pegar top 5. Ele tem que pegar caras realmente como estão lá atrás, como o Kopylov. Esse realmente o cara que ele tem que enfrentar. Para mim, é melhor que o próprio Kopylov trocando golpes aqui. Bem melhor. Mas a fase atual não ajuda. E o Kopylov, enfim, entre derrotas e vitórias aqui, é um cara que tá ali, né, se consolidando no ranking do peso médio. Uma luta que eu acho que pode se embananar se o Borrachinha não entrar 100%, do jeito que ele falou aqui, entrar para frente, andar caminhando para frente, sabe, aumentando o volume de golpes, acertando a linha de cintura, sabe? Tá com o boxe bem afiado, porque se não tiver assim, cara, vai ser difícil. E se ele tá dizendo que vai, pelo menos o Carlos Borracha disse que ele vai vir com esse jogo aí, eu sinceramente eu tenho minhas dúvidas, muitas dúvidas sobre isso,
Mas se ele tentar fazer isso aqui contra um Kopilov e tal, eu não sei. Vai poder garantir a vitória e tal. Mas conhecendo a natureza do Borrachinha de querer ir para cima e tal, trocar golpes, eu acho que essa luta vai ficar mais na trocação mesmo. Cara, eu só quero ver um Borrachinha agressivo. Ele pode até perder, mas eu quero ver um Borrachinha agressivo. Porque, assim, se é para perder, que perca sendo selvagem, aquele Borrachinha que a gente se acostumou a ver, né? Porque é o que você falou, cara. É o que você falou. É outro lutador hoje em dia. E ninguém quer ver esse Borrachinha, muito menos o UFC. Pô, eu tinha um cara, agora eu tenho um outro, um cara que tá totalmente diferente, nem combina com o que ele nos apresenta, né, esteticamente assim, porque o Borrachinha é um cara assustador, imponente, mas lutando não é. É isso que você falou, o Kopilov não vai respeitar, cara. Kopilov não vai respeitar. A gente sabe o limite do Kopilov, é isso, 12º, 13º ali no peso médio. Cara, o Borrachinha, que era um top 5 recorrente, já tá lá embaixo, já tá quase saindo do top 15. Qual é o limite do Borrachinha? Hoje, está muito mais preocupante para o próprio Borrachinha. E tem uma outra, assim, e tem uma outra coisa, só depois passar para você, só fechando a questão do Borrachinha aqui. É um cara que luta pouco, ele tem uma bolsa muito alta também dentro do UFC. Então, se ele não ganhar essa aqui, cara, talvez ele vai ficar com uma situação ruim, né? Enfim, o UFC já cortou por menos lutadores mais consagrados, mas por conta de bolsa alta e tal, o UFC cortou. A gente já viu isso acontecendo alguns anos atrás aí. Então, assim, não é bom ele voltar da forma como ele estava lutando, cara. Eu acho que um adversário que ainda assim, mesmo com esses perigos, eu acho que é um adversário que, porra, do nível dele, eu acho que tá ótimo, cara. Tá ótimo ele poder voltar a vencer. Agora, se perde aqui, cara, vão ser 5 derrotas nas últimas 6 lutas. Eu acho que para um cara que, do nível dele, e até pela bolsa que ele ganha dentro do UFC, é um cara que talvez fique sustentável para ele ter mais lutas dentro do UFC, inclusive. Né? É um cara que é midiático, um cara que chama atenção. Nos últimos tempos, ele, enfim, pelo menos eu reparei que ele deu uma sumida assim, não tá mais daquele jeito, né, escrachado que ele fazia lá, principalmente contando as coisas em inglês lá. Mas não sei se isso tem a ver com a fase atual dele, se resolveu dar uma mudada, mas isso aí pode, né, pode ter uma influência no resultado dele mais para frente. Ainda é um nome prestigiado, porque segue sendo um co-main event, né? Mas sai muito de luta também, né? E aí é lesão, é febre, gripe. Teve a história dele com o Shimaev lá em Abu Dhabi no ano passado, que ele teve aquela infecção. Cara, que aquilo ali foi uma tremenda de uma infelicidade. Aquilo dali, cara, aquilo ali não. Porra, não dá pra chegar e falar, porra, meu. Você viu aquele negócio. O negócio tava feio demais. O cara não teve jeito, o cara teve que fazer cirurgia emergencial, sabe? Foi complicado aquilo ali. Mas só que perdeu o bonde da história. A luta dele com o Shimaev meio que ficou por água abaixo. Mas essa luta mesmo contra o Kopilov foi adiada por conta de um problema de saúde que o próprio Borrachinha teve. Exato, essa luta seria. Também outras lutas. Essa luta dele com o Kopilov seria no UFC 317, no final de junho. E outra coisa, é um cara que já teve os seus arranca-rabos ali com o próprio Dana White. Então, ele não é de todo, sabe, tranquilinho assim do UFC levar. Então tem que tomar cuidado, cara. E outra coisa que me preocupa é o fato dele ter muita cisma com o Shimaev, Léo. No momento atual do Borrachinha, é para ele esquecer o Khamzat Chimaev. Eu sei que é porque ele falou coisas do Borrachinha para Tamara, né, que é a mulher do Borrachinha, mas nesse momento o Borrachinha não pode nem pensar em outra coisa sem ser o Kopilov. Beleza, ele odeia o cara? Eu entendo por que ele odeia. Show de bola, não estou falando para ele gostar do cara. Mas tem que voltar a vencer. Tem que voltar a vencer. O Shimaev já está disputando o cinturão, cara. Sabe? O Borrachinha está em outro momento. Exatamente. Tem que ter uma junção de coisas aqui para ele poder enfrentar o Shimaev, né? Primeiro, essa luta só tem jeito dela acontecer, Tanuri. Caso o Shimaev perca o cinturão, o Borrachinha vença aqui, aí vai ter a ver. Quando o Shimaev ganhou o cinturão,
Assim, só se o Chimaev forçar muito a barra, cara. Tipo, pelo prestígio que eles têm no UFC. Tipo o Bisping quando pediu o Dan Henderson, uma luta completamente nada a ver, né, de disputa de cinturão. Mas foi o que o Bisping pediu para enfrentar o Dan Henderson para ele se vingar da derrota que ele sofreu. Né? Isso com o Dan Henderson com 49 anos. Né? Sei lá, 48, por aí. E ele recebeu essa benesse. Pode ser pelo todo o hype que tem o Chimaev, o Borges aproveitar disso aqui. Ele vencendo aqui, o Chimaev pegando o cinturão, ele provocando o Chimaev, porra, eu quero acertar as contas com esse cara aí. E não sei o que, o UFC dá a chance pro Borrachinha disputar o cinturão. Pode ser que, né, nesse caso, o Borrachinha fizer bem esse jogo aí que ele gosta de fazer, ele consiga pegar uma disputa de cinturão dessa forma. Né? Só que, pelo cenário, se o UFC talvez só seguir como está a categoria, essa luta não acontece dessa forma. Talvez só se o Chimaev perder a disputa de cinturão. Sim. Exatamente. Mas vamos torcer para que ele se apresente melhor, cara. Porque a gente fala isso em tom crítico, né, muitas vezes, mas a gente acaba gostando do Borrachinha. E a gente está falando isso porque a gente sabe o que ele pode fazer. Não é porque a gente é hater. A gente quer ver esse lutador que encantou todo mundo, poxa. Exatamente. Então, para mim, o Borrachinha vence. Qual foi o teu palpite? Kopylov decisão. Kopylov decisão. Então, cara, eu acho uma luta difícil, até pelo tempo que ele tá sem lutar, ele tá de novo aí, tá mais de um ano sem lutar, né? Acho que quanto mais passa, é pior para ele. Corte de peso, para ele, é brutal para lutar de peso médio, ela tem isso. Vai ver aí, né? Tem essa questão toda. Mas, enfim, tomara aí que seja uma grande luta e que o Borrachinha aí consiga, né, se recuperar, sair com a vitória. Mas, caso perca, realmente a situação dele vai ficando difícil dentro do UFC. Seguindo aqui, Tanuri, no card principal ainda, teremos de brasileiro aqui, Patrício Pitbull, né, que estreou no UFC lutando contra o Yair Rodrigues, talvez tenha sido demais ele já pegar um cara que estava dentro do top 5 do peso pena, porque o Yair Rodrigues lutou demais naquela luta contra o Patrício Pitbull, e o Pitbull de novo está tendo uma chance de pegar outro ranqueado, vai pegar o Denig, que, né, tá aproveitando esse hype dele aí, né, Tanuri? Nas últimos combates, enfrentou o Diego Lopes no ano passado daquela forma, no dia do evento, que a luta caiu, ele pegou daquele jeito lá, o cara tava, sei lá, tava tomando um cafezinho, tava no barbeiro, como você falou, né? Tava no barbeiro, e aí chamaram ele. Enfim, o cara tá numa fase legal, venceu a última luta que ele teve dentro do UFC, e vai pegar o Pitbull, que tá precisando mostrar que tem que mostrar que é o Pitbull do Bellator. E é uma luta que tá nos moldes pro Pitbull, porque vai pegar um striker que só gosta de sair na mão, o Pitbull, pelo menos, gosta disso aí também, e é um cara que tem, pelo menos, em termos de envergadura, estatura, parecida com o do brasileiro. E ainda assim, eu acho que é uma luta perigosa, Léo. Porque assim, quando o Patrício Pitbull veio para o UFC, eu não esqueço disso. Muita gente falou que, chegou aí um possível novo campeão. E, de novo, a gente aqui, principalmente eu, fui visto como chatão, porque eu falei, gente, calma aí, é diferente. Chegou no momento tardinho, com uma idade avançada, e eu vou apostar no Yair Rodrigues por isso. Deu o que eu falei. Aqui, cara, eu acho que é outra luta perigosa. Porque, para mim, Léo, não foi só uma derrota do Patrício Pitbull contra o Yair Rodrigues. Cara, foi uma derrota bem acachatante. Não foi por nocaute nem por finalização, mas foi uma derrota clara. Derrota clara. No qual ficou estabelecido, sim, que tem níveis. E o Dan Ige, cara, com todo respeito, é um BMF, tá? Isso a gente pode já cravar. Luta com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que ele fez contra o Diego Lopes, que você falou, é absurdo. E não foi finalizado. Deu luta, cara. Ele deu luta até o fim. E deu luta, exatamente. Na última luta, ele nocauteou o Sean Woodson, né? O lutador mais feio do UFC, porém um bom lutador, que vinha numa excelente fase. E foi ele que pediu, cara, para enfrentar o Patrício Pitbull. O Patrício Pitbull também tinha mencionado o nome dele. Então, assim, você vê que o Dan Ige tá sabendo muito bem. Opa, se o Yair Rodrigues venceu esse veterano e se reestabeleceu para disputar o cinturão, eu também posso fazer o mesmo caminho aqui. Ter a vitória maior da minha carreira contra esse cara. E, Léo, vai ser violento o negócio, tá?
vai ser violento. E sabe o que eu não estou gostando de novo? Porque o Patrício Pitbull já tinha mostrado isso. Chegou, e eu falei, chegou errado no UFC, porque estava falando muito. E, Léo, ele perdeu. E ele segue falando muito. Mas falando de um jeito, cara, que assim, como se fosse muita diferença dele para o Danig, tecnicamente. E não é, porque a gente não está mais no Bellator. E o Danig é um lutador completinho. É um cara compacto. É um cara que, se o Patrício Pitbull, de novo, não acordar e pegar no tranco desde o início, já vai sair em desvantagem contra o Danig. O negócio é esse. O Denig, Tanuri, ele é um cara muito rápido com as mãos, é um cara que trabalha muito no volume de golpes. O cara tem uns cruzados sinistros, o cara bate muito pesado, mas ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido com as mãos. O Diego Lopes teve dificuldade com o Denig nesse quesito, mesmo o Diego Lopes tendo uma envergadura maior, cara. O Diego Lopes tentando controlar. O Patrício Pitbull é um cara que ele é mais cerebral lutando, apesar dele ser, tem poder nas mãos ali e tudo mais, só que ele é um cara mais cerebral. E demorou para poder achar distância, por exemplo, contra o Yair Rodrigues, o tempo foi passando. O nosso querido Denig, não, o cara é um cara acelerado, um cara que vai vir para cima. Não vai querer fazer muita firula, não vai querer esperar para poder analisar. O Pitbull ele é mais assim, se ele não entrar ligado na luta porra, demora. Não, o primeiro round eu estudo o adversário e tal. Cara, no UFC não funciona assim. Não funciona muito desse jeito. Isso aí é um risco danado. Você, sei lá, você sacrificar um round estudando o adversário para depois engrenar. Ainda mais nessa competição que, porra, peso pena, meu irmão. Peso pena é sinistro demais. Sinistro. O Denig, você vê, ele começa de um jeito a luta, no final, meu irmão, ele tá 10 vezes mais acelerado. O Diego Lopes tem um trabalho danado pra ganhar dele, cara. Daquela forma. O Diego Lopes teve um trabalho danado pra ganhar dele. Terceiro round, o Diego Lopes tem que botar a luta pro chão e amarrar, cara. O cara tava doido lutando. Então, é um duelo que tem seus perigos pro Pitbull, com certeza. Eu vou apostar no Pitbull por conta, cara, que talvez ele tenha uma leitura diferente do que ele teve contra o Yair Rodrigues. Eu acho que ele vai vir mais esperto aqui para poder não cair no jogo do adversário, sabe? Fazer uma luta um pouco mais inteligente, mas é aquilo. Se entrar devagar, o Denig vai vir com tudo. E depois da forma como o Denig pegou o combate com o Diego Lopes e venceu o Sean Woodson, que estava vindo uma fase excelente, o cara quer aproveitar esse momento, ele quer continuar aproveitando esse momento. O cara que tem feito, né, apesar das ter alternado vitórias e derrotas aqui dentro do peso pena, mas a moral do cara aumentou muito desde o ano passado. Então é capaz de a gente ver um Denig muito mais arisco e dando dificuldade para o Pitbull. Se o Pitbull entrar devagar, vai ser complicado para ele. Mas ainda assim eu vou de Patrício Pitbull na decisão do juiz aqui, porque algo me diz que ele vai vir um pouco diferente. Vai vir diferente porque a gente conhece nos tempos do Bellator a questão de como o Pitbull estuda os adversários. Mas a questão dele entender os adversários no primeiro round. Talvez ele não entre muito dessa forma, de sentir o adversário, né, da distância e como o cara bate. Então, é um duelo que pode ser o divisor de águas, obviamente, para o Pitbull, para ele poder se encontrar dentro do peso pena. Ele vencendo, ele fica ele entra no ranking e tudo mais, aí o cenário já muda um pouco para ele. É uma luta difícil, mas eu vou de Pitbull muito por conta dele ser um cara cerebral, de um cara que entende seus problemas e ele mudar um pouco o cenário. Mas é uma luta difícil, Tanuri. Quero saber o seguinte, quem você acha que vence? Pelo que entendi, você vai de Danig. Cara, eu vou de Danig, sim. Eu vou de Danig vencendo por decisão por conta disso. E a gente também tem outro detalhe que eu tenho que trazer aqui. Teve um lutador que falou o seguinte no peso pena, que o lutador que mais lhe machucou não foi nem Ilia Topuria, foi Dan Ige. Olha só que curiosidade, né? Porque assim, a gente tem aquele...
Não, se eu não me engano, não sei se foi o Josh Emmett ou se foi o Bryce Mitchell, tipo, mas foi um lutador que teve esses dois lutadores, adversários em comum. E olha só, não é qualquer observação, né? Então, eu acho o Dan Ige, cara, muito explosivo e o Patrício Pitbull de novo. Ele tem que entender o seguinte, que ele não é mais aquele rei do Bellator. Ele no UFC, ele virou um lutador como qualquer outro. Então, ele tem que mudar o pensamento dele, a mentalidade dele. Não é que ele fala, eu vou cortar a cabeça de fulano. Sabe? Meu amigo, primeiro você tem que defender a sua. O primeiro caso do Patrício Pitbull aqui é o seguinte: vencer. Nem que seja por decisão. Mas ele precisa vencer uma luta no UFC para tirar essa nhaca, porque muita gente ainda está questionando o valor dele para o UFC, falando que ele não merecia estar aqui. Então, assim, primeiro é vencer, depois é show. E eu acho que o Patrício Pitbull está com muito, sabe, dessa obrigação de querer vencer esses caras e vencer bem. Não pode assim, não pode assim, porque ele se coloca numa pressão que é até desnecessária nesse momento. Vamos seguir aqui falando do restante do card principal. Teremos também o operário do UFC, hein? Esse, ou o operário do UFC, ou o cara que está devendo a vários agiotas ao mesmo tempo. O nosso querido Kevin Holland lutando novamente de peso meio médio, agora encarando o Daniel Rodrigues, Sanori. O Kevin Holland voltou a ser ranqueado aí nos meio médios. Vai para sua quarta luta em 2025. Kevin Holland enfrentou o René TRD de peso médio, foi finalizado lá em janeiro. Enfrentou Gunnar Nelson em março e Vicente Luque agora em junho, no UFC 316. Venceu essas duas últimas lutas e agora está ranqueado novamente aí nos meio médios. E mais uma luta aqui de 77 quilos para encarar o Daniel Rodrigues. Daniel Rodrigues é um cara canhoto, mais do boxe, já viveu uma fase melhor dentro do UFC. E o Kevin Holland continua nessa saga aí, meu irmão, alternando lutar de meio médio, peso médio, ele não tá nem muito aí para negócio de ranking, nem nada, quer saber de lutar. Virou um Donald Cerrone 2.0 pro UFC, né? Onde dá para encaixar ele para lutar e ele ganhar uma grana e quem sabe ganhar bônus da noite, ele vai estar por aí. Então, eu acho que é uma luta ainda um pouco ruim pro Daniel Rodrigues, cara. O Daniel Rodrigues tem, apesar das duas vitórias seguidas aqui, mas eu acho que ele já teve momentos melhores. Ele venceu na última o Santiago Ponzinibbio, ele nocauteou, foi em março desse ano. Um cara que se baseia muito no boxe. Só que se o Kevin Holland resolver levar a luta pro chão e querer, né, fazer estrago ali, acho que vai ser difícil pro Daniel Rodrigues. Para mim, o Kevin Holland vence essa luta finalizando. Você vê que ele não tá nem preocupado em fazer, Tanuri, luta ali de pegar caras ranqueados. Ele entrou no ranking, tá perguntando o Daniel Rodrigues está desranqueado, já foi ranqueado e não tá mais. Não tá nem aí, ele quer pegar, ele só quer ter luta. Mas para mim, o Kevin Holland, no momento aí, eu acho que ele consegue vencer e finaliza o Daniel Rodrigues. Esse é outro lutador que tem todo o perfil de BMF, né? Assim, é o que você falou, luta sempre contra qualquer um mesmo, não tem essa obrigação. E, Léo, se você já está estranhando, né, o fato dessa alta quantidade de lutas, você sabe o que ele falou? Kevin Holland quer fazer 7 lutas em 2025. Eu não duvido. Seria incrível, porque teve um ano, até no UFC mesmo, que ele fez 6, se eu não me engano. Em 2020, eu acho. Eu acho que ele fez 6 lutas em 2020. E foi na época da pandemia, tá? Naquela época tudo fechado, ele lutou 6 vezes, cara. Então, e foi ali que vários lutadores, inclusive, mudaram as suas imagens. Conseguiram ter uma popularidade fazendo isso. A atividade. Né? E o UFC gosta muito desse tipo de atleta. E, Léo, fora que é um lutador showman. Lutador showman. Agora, é aquele tipo de adversário que eu acho acessível, sabe por quê? Porque o Daniel Rodrigues é um brigador de rua. Ele é aquele latinão, Léo. Ele é aquele cara do sangue quente. Brawler. E Kevin Holland gosta de trocar, Léo. Ele é um cara alto, esguio, cheio de quina. Acho que essa luta vai ser uma potencial luta da noite, mais uma. Mas aqui eu vejo também uma vantagem para o Kevin Holland, até porque ele é mais jovem, Daniel Rodrigues vem de muitas guerras. Vou com TKO, olha só, TKO para o Kevin Holland. Maravilha, maravilha. Eu acho que ele chega nas 7, tá? Se a gente pensar assim, se ele lutar cada 2 meses, ele consegue lutar
7 vezes. Eu acho que dá para pensar nisso aí. O UFC, eu acho, vai ajudá-lo, né? Quando o Cerrone quis lutar 6 vezes no ano, o UFC foi também abrindo espaço, né? Eu acho que vai rolar dele lutar, ele quebrar esse recorde aí de lutas no ano dentro do UFC. Eu acho que dá tempo. Seguindo aqui, Tanuri, a luta que vai abrir o card, Daniel Zellhuber, o nosso querido mexicano, o Golden Boy, né? O cara que é da trocação, porradeiro, já há um tempo treinando nos Estados Unidos, treinando na Extreme Couture. Vem de derrota para o Esteban Ribovics, naquele Noite UFC, que para mim foi a luta do ano, tá? A luta de 2024 para mim foi uma guerra daquelas insanas dos dois, né? Trocação pura ali, enfim, o Ribovics acabou vencendo na decisão dividida. Dessa vez ele vai pegar um cara mais experiente, vai pegar o Michael Johnson, que já foi da elite da divisão, alternando aí vitórias e derrotas há algum tempo, estava quase para ser cortado do UFC. Enfim, agora está com 2 vitórias seguidas, venceu na última nocauteando. É um cara perigoso, um cara que se baseia, um cara canhoto que se baseia muito no jogo de boxe mesmo. Não tem aquele chão apurado, mas o Daniel Zellhuber também é um cara da trocação. Ele tem um chão melhor que o do Michael Johnson, talvez ele, se encrencar muito, talvez ele leve essa luta para o chão, mas eu duvido. Eu tô achando que essa luta também vai ser uma bela de uma porradaria de um cara mais novo contra um cara mais experiente. Para mim, o Zellhuber vence numa decisão, mas podendo ser aí, talvez, também pode entrar, e quem sabe, em uma das grandes lutas da noite aí. Com certeza, até porque essa luta, curiosamente, está pegando fogo. Tá provocando Michael Johnson da porra aqui com o Zellhuber. Falou que, inclusive, vai impressionar para iniciar, olha só, uma caminhada rumo ao título. Cara, Maravilhoso. e lembrando que o Michael Johnson é aquele lutador que é o seguinte, Léo. Ele, quando tá no dia dele, ele pode vencer até o Brock Lesnar. Mas quando não tá no dia dele, ele perde até pro CM Punk, né? É um lutador de veneta. Você nunca sabe qual é o Michael Johnson que vai aparecer aqui. Então, assim, é um cara que sempre foi muito talentoso, principalmente com as mãos. Uma trocação muito bonita de se ver. Mas tem um queixo muito questionável, né? E o Zellhuber, cara, tem a juventude ao lado, é um cara alto. Eu acho que uma hora ou outra ele consegue, sim, acertar e apagar o nosso querido veterano Michael Johnson. Então eu vou dizer ao Huber, nocaute. E fechando aqui a questão do card principal, cara, tem lutas aqui, porra, realmente legais aqui de acompanhar. Acho que tem tudo para ser um card principal bem legal. Apesar, talvez, para quem for pagar pay-per-view nos Estados Unidos e no Canadá, talvez não seja tão atrativo, mas para quem é fã de verdade aqui, enfim, o pessoal que acompanha, lutas aqui bem, bem casadas. Eu acho que tem tudo para ser, né, combates aqui com highlights, quem sabe com potenciais aí de luta da noite, lutas do ano, enfim. Tem tudo para ser um card bem explosivo, principalmente o card principal, que começa às 11 da noite, horário de Brasília. Agora, meu amigo Tadori, pegando o card preliminar, temos 3 brasileiros nessa sessão, e a luta que vai encerrar essa parte do card será entre o Vinícius Oliveira, né, o nosso querido Vinícius Lock Dog, encarando Kyler Phillips. Essa luta é de peso galo, o Vinícius Lock Dog tá ranqueado aí no peso galo, número 15, 3 vitórias dentro do UFC em 3 lutas. Kyler Phillips já tem um tempinho que tá no UFC. Ele perdeu na última rodada para o Rob Font, né? Mas ele vem de 3 vitórias seguidas. Um lutador que mostrando ter muita versatilidade com as mãos, um cara que tem um bom jogo de chão. E o Vinícius Lock Dog, um cara que é impressionante ele, a trocação dele, como ele se vira também no chão, enfim, mas gosta da show na trocação. Um cara que tem bastante repertório aí com as mãos e com os pés. Então pode ser uma outra luta empolgante aí, quem sabe, né, Tanuri? Tem potencial também para ser luta da noite, luta empolgante aí entre o Vinícius Lock Dog e o Kyler Phillips. Quem você acha que vence? Tem sim, mas primeiro, essa luta, né, o Lock Dog, lembrando que a gente está fazendo isso aqui antes da pesagem. Então me preocupa essa pesagem do Lock Dog no peso galo, porque é um lutador muito grande. E outra, é um lutador que eu achei que ele já entregou ouro para o UFC e isso pode ser ruim para ele. Ele falou o seguinte, Léo, que ele quer ser campeão o quanto antes no UFC no peso galo, para nem defender o cinturão. Já subir de categoria em seguida. Não pode, né? Não pode, né?
sabe? O problema é você querer antecipar muitas coisas antes delas acontecerem, né? Talvez você possa ter esse desejo, não tem problema nenhum. O cara tem essa ambição de, porra, pegar um cinturão e depois querer conquistar outro, tipo o que o Topuria fez, né? Só que a coisa ela tem que ficar um pouco mais realista pro lado dele. E ele tá começando né, a caminhada dele. Tudo bem Pois que é. vai que acontece isso, depois vira um documentário, vira um countdown, você contar, vira uma história bonita. Só que você, obviamente ele fala isso confiando muito no jogo dele, né? Só que só como você falou aqui, você não falou, mas deixou implícito, questão do peso galo, porque o peso galo é uma categoria difícil pra cacete. Total. Né, talvez seja a categoria mais complicada do UFC. O cara querer chegar, encurtar o caminho e tal, beleza. O cara Phillips está na frente dele no ranking, mas tá falando top 10. Até chegar lá, tem lutas bem complicadas para ele fazer dentro do peso galo. Não, e tem talvez o campeão mais difícil de você destronar hoje no MMA atual, que é o Merab Dvalishvili, que inclusive foi eleito, né, o melhor daquele prêmio ESPYs da ESPN. Então assim, mas luta por luta aqui, eu acho que é uma luta boa porque o Kyler Phillips é justamente um trocador. O nosso Armandinho, ele não é conhecido por fazer aquela luta travada ou levar preferencialmente os adversários para o solo. Então o Lock Dog, com aquele corpanzil todo, ele é muito forte realmente para essa categoria, dá até para ver que ele é um peso pena em atividade. Pô, na trocação eu acho que ele tem até aquele fator violência, né? Mas o tanque de gás eu acho que é um problema aqui nessa luta. Eu vou com o brasileirinho, tá? Eu vou com o Lock Dog por decisão, mas eu acho que é uma luta capciosa. Se ele não tomar cuidado justamente com essa questão do fôlego e do peso, porque se tiver algum problema, essa luta pode até não acontecer. A gente não sabe se o Kyler Phillips vai aceitar, né? Se tiver algum problema assim. Então, é uma luta que eu fico em resguardo, mas eu acho que ela acontecendo, eu vou de Lock Dog, decisão dividida. Eu vou de Lock Dog decisão também, e eu concordo com a questão do gás aqui. Principalmente quando se essa luta passar para o terceiro round, né? Enfim, eu acho que é um lutador, é um adversário que ele vai ter que tem cardio, tem físico, um cara que fica o tempo inteiro na luta. Não pode entrar, porra, devagar também. Assim, ele não fez isso nas outras lutas, mas ele tentou administrar mais. Tipo de luta também que, meu irmão, você não dá para você administrar. O adversário tem seus perigos aqui. Não é à toa ranqueado. É uma categoria muito difícil, complicada, e eu acho que tá ali é para poder pegar esses nomes aí. Kyler Phillips talvez não seja o melhor que ele vai ter dentro do peso galo. Eu acho que tá até longe disso. Tem nomes ali muito complicados que ele vai ter pela frente depois do Kyler Phillips. Mas vai ter que estar com tudo em dia aqui para poder sair com a vitória, porque o adversário não entrega rapadura fácil. Mas eu vou de Vinícius Lock Dog vencendo na decisão dos juízes. Continuando aqui, Tanuri, dos brasileirinhos no card, teremos o Bruno Huck, cara, ele tinha um outro adversário aqui e vai pegar o estreante Jackson McAvee, né, que é o João Barbie do MMA, como diria o Felipe Pacheco. O cara parece o João Barbie mesmo, né, cara? Impressionante. O Jackson McAvee, Bruno Huck tá aí né, se recuperando dentro do UFC, enfim. É um bom lutador, lutando de peso médio, encarando o invicto Jackson McAvee. Quem você acha que vence desse duelo? Lembrando que o McAvee também tá pegando, né, não era o adversário inicial aí do brasileiro. Ele teria estreado recentemente, mas o adversário dele teve problema com o peso, foi até cortado porque não fez bonito. Né? Então ele foi realocado para esse card, mas é um cara que vem de campo completo, ele não vem despreparado. O Bruno Huck também, obviamente, está ali querendo dar continuidade a essa última vitória que ele teve. Tem um estilo de jogo que, Léo, é para ele botar em prática, não é para ele ficar se aventurando tanto em pé. Ele tem o judô, ele pode amassar no chão. Olha o apelido dele, Léo, Hulk. Por quê? Porque ele tem pancadas fortíssimas. Então, se esse cara consegue derrubar o adversário e aplicar um ground and pound severo, ele danifica. Então, para mim, não tem nem segredo. Ele não tem uma trocação de leigo, tá? Mas se ele tem esse
fator, ele tem que usar na luta, né? Então aqui, cara, eu acho que esse estreante é perigoso, ele pode ser um nome chato sim no UFC, tá? No futuro. Mas eu acho que o Bruno Huck, experiente como ele já está no UFC, ele vai conseguir um resultado positivo. Vou com ele por TKO. Também vou de Bruno Huck nocauteando essa luta via nocaute técnico e usando esse jogo usando mais esse jogo de grappling, cara. Para ele vai ser muito interessante. Nos bons caras que tem uma base judoca lutando no MMA masculino, né? Tem o Robocop também, enfim. Mas é um cara que, porra, lutou. Ele pode usar mais isso aqui. Não só sair na mão. O adversário tem sua envergadura e tal, pode trazer perigo. Um cara que é bom em pé e bom no chão, tá fazendo sua estreia no UFC, tá fazendo um barulhinho lá no LFA. Mas cara, é diferente agora. O cara vai estar no UFC, o Bruno Huck mais experimentado, vem de vitória da última rodada, venceu bem. Eu acho que se ele fizer esse jogo aí de grappling porra, amassar no chão, eu acho que ele pode conseguir a vitória. E também vou, né, com ele aqui via nocaute. E de brasileiro mais vai ter a Nicole Cagliari lutando com a Carly Judice, que a Nicole estreou perdendo no UFC. Vai pegar a adversária que tem poucas lutas de MMA, enfim, eu até agora não entendi muito bem o que o UFC tem uma moral aí grande com a Carly Judice, talvez pelo passado dela enfim, no boxe, né? Que ela tem, enfim, as 4 vitórias que ela tem na carreira, 4 por nocaute, mas vinha mal no UFC. Aí conseguiu um belo nocaute no início desse ano, talvez ganhe aí um dos nocautes do ano, né? Pela plástica que foi. E a brasileira estreou mal. As duas perderam para Ernesta Caricate, cara. Sendo que a Carly Judice foi contratada mesmo perdendo, tá? Perdeu uma decisão dividida e foi contratada do mesmo jeito. E a Nicole Cagliari também perdeu. Mas vendo o jogo mais da brasileira, de ser mais forte e tal, puxando mais o jogo de queda, eu acho que ela acaba vencendo na decisão. Uma Carly Judice mostrando que tem poder de nocaute aí, enfim. Deve ser postando talvez no hype em cima aí da Carly Judice, mas eu vou de Cagliari de decisão. Cara, com todo respeito, né? Vou falar o quê, né? Tem que ter uma luta de MMA feminino, é incrível. Carly Judice, decisão. É a primeira do evento, hein? É a primeira do evento, hein? Do jeito que você gosta. Do jeito que eu gosto, exato. Cara, e é a única luta feminina do evento, tá? Eu tô até olhando aqui só pra ter certeza. Parece que tem que ter conta, tem que ter uma. Não, se não tiver, o choro das lacrates, ó, vai pra cima. Vamos seguir aqui falando agora que tem outras lutas interessantes aqui no card preliminar, Tanuri. Principalmente essa aqui. A rivalidade, talvez, do último ano, que o UFC boicotou para esse evento. Essa luta era para estar ou no card principal ou para fechar o card preliminar. Com respeito ao Vinícius de Lock Dog, eu acho que a luta dele vai ser empolgante. Mas essa luta, pelo histórico aqui, tinha que fechar o card preliminar. Marvin Vettori contra Brandon Allen, Tanuri. Conta pra galera o porquê a gente tá falando que essa luta deveria ter um destaque maior nesse card. Cara, vamos falar a verdade. Primeiro, né? É um crime essa posição para essa luta. Porque você tem, primeiro, o Marvin Vettori, que sempre foi um nome legal ali no peso médio, né, Léo? Ex-desafiante ao cinturão, um cara que já enfrentou a elite. Do outro você tem o Brandon Allen, que é um bad boy americano, né? Aquele cara do interior, mas muito mala. Muito mala. Teve uma briga tremenda, todo mundo ficou sabendo disso no cassino, no qual o Brandon Allen agrediu, deu um socão no Marvin Vettori e ele foi parar em cima de uma roleta. Então, roleta russa. Roleta russa, você usou o termo no nosso resenha de MMA na segunda-feira, e é verdade. Essa aqui é uma das maiores rivalidades recentes do UFC, e não é exagero. Os caras se odeiam. Os caras se odeiam. E o UFC não soube tirar proveito disso. Porque esses dois já tiveram bons momentos, essa luta poderia ter acontecido naquela época, e agora eles vêm em baixa, mas ainda assim é algo legal de se ver, porque todo mundo conhece esse histórico deles. Então, assim, para mim é um desperdício essa posição de não ser o main event do card preliminar. Né? E, Léo, eu acho que a luta, cara, é uma luta pegada. Ela pode não ser uma luta bonita, mas ela vai ser uma luta tensa, de provocação ali durante o combate, um falatório tremendo, né? Pode até ter dedo de um para outro, xingamento. E aqui, eu acho que o Marvin Vettori tem até outra motivação, né? Se ele levou a pior naquela briga
do cassino, pô, ele vem também para homenagear o seu irmão falecido, que foi uma morte terrível, diga-se de passagem. Um cara até mais jovem do que ele morreu, porra, nossa, isola. Então, assim, eu tô fechado com o Marlon Vettori aqui. Eu sei que ele já viveu o melhor momento no UFC, mas eu acho que ele, italianão, vai nos dar uma amostragem de rock e vai se superar para vencer esse desafeto, porque aqui, Léo, não é nem rivalidade, é desafeto, é inimigo. Então eu vou de Marlon Vettori decisão e tomara que ele castigue o Brendan Allen. E o Brendan Allen, né, pegando o que os dois podem apresentar na luta, o Brendan Allen ele é muito mais grappler, né, um cara mais do jiu-jitsu. Ele vai procurar mais a luta agarrada do que o próprio Vettori, que tem um background no wrestling, né? É um cara que chegou no UFC mostrando muita pujança física nas quedas, controlando. O Brendan Allen também é dessa forma. Só que em pé, o Marlon Vettori já mostrou que tem mais repertório do que o próprio Brendan Allen. O cara bate muito pesado. O Marlon Vettori, porra, passou um tempo treinando com o mestre Rafael Cordeiro lá na Kings MMA, afiou o Muay Thai bem, cara. Hoje ele tá na Mac Top Team, tá numa outra grande escola, enfim. O pessoal que pensa, né, tem uma ideia de MMA, né, muito bem estabelecida, pensando nos adversários, sabe, pensando na forma como tem que encarar né, os seus adversários, pensando ali no relógio, muitas vezes, pensando, agora dá para entrar na queda, agora dá para chutar, enfim. É uma escola. Daí o Marlon Vettori, eu acho que ele teve uma decisão importante aqui, dessa mudança dele, né, para a Flórida. Eu acho que a gente vai ver isso como resultado nessa luta. Eu acho que ele vence numa decisão, conseguindo evitar as quedas do Brandon Allen, que vai vir com tudo para poder derrubar. Eu acho que não vai ficar querendo trocar muitos golpes com o Vettori. E em pé o Vettori tem muito mais repertório, canhoto, enfim. Eu acho que vai trazer mais dificuldades aqui para o Brandon Allen. E aí eu acho que ele vence numa decisão que pode ser também, mas pode ser uma luta disputada aqui, enfim, até por conta da rivalidade dos dois. Então eu acho que ele também vence essa luta na decisão. O Brandon Allen, ele depende muito do grappling dele. Se o grappling dele, tiver em dia, ele conseguir derrubar logo no início e tal, ele, sabe, ele pode conseguir, né, frustrar o adversário. Só que se ele vai pegar um adversário que também tem um bom jogo de chão. E aí pode dificultar o lado do americano. Então, para mim, o Vettori vence na decisão. E o Brendan Allen perdeu muito recentemente, né? Por conta disso. Ele passou a gostar muito da trocação, mais até do que deveria. E esqueceu o seu ponto forte. Né? Então, assim, é aquele tipo de lutador grappler que se apaixona pela trocação e fica apostando mais num ponto que ele tem crescido, mas que não é especialidade. Né? É até um desperdício com o seu próprio ponto forte. Vamos ver o que acontece aí nessa luta. Exatamente. Seguindo aqui no card preliminar, teremos Francisco Prado, o argentino, que vem de 2 derrotas seguidas, encarando o nosso amigo Kazaki, que treina lá na Kings MMA, o Nikolai Veretenikov, é difícil falar o nome dele, mas também vem de 2 derrotas seguidas. Eu lembro que assim, na estreia dele, cara, ele fez até uma luta interessante contra o Danny Barlow, que é um americano, um canhoto, cara, né, tem poder de nocaute e tal, tinha um certo hype, e ele, deu um trabalho naquela luta. Perdeu na decisão dividida, mas a gente achou, inclusive, que ele venceu aquele combate. Aí na seguinte, cara, esse ano, ele foi nocauteado pelo nosso querido senhor Vanzante, cara, Austin Vanderford, que estava estreando no UFC. Ele perdeu nocauteado, cara, pelo nosso querido Austin Vanderford. Isso aí. Aí vai pegar o argentino, o Francisco Prado, que tem 3 derrotas. Deu todas na decisão, beleza. Mas pegando adversários com situações diferentes. Pegou adversários mais trocadores, como o Daniel Zerrubi, e perdeu uma trocação. Pegou um cara mais grave como o Jake Matthews, foi dominado. Então, uma luta que talvez seja dura de novo aqui. Eu vou de Veretenikov vencendo na decisão, mas também sem muita convicção. Eu acho que os dois aqui é o tipo de luta que é um RH Eliminator para mim. Eu acho que quem perder aqui vai acabar sendo cortado do UFC. Eu vou com o Francisco Prado, eu gosto desse estilo brigador dele, mas realmente os dois lutadores fizeram uma primeira impressão muito boa e não convenceram ali na segunda, mas eu ainda vou do que eu vi com o nosso argentino doido, né? Mais um argentino com esse perfil brigador que
A gente conhece muito bem do futebol. Vou com ele numa decisão ali, sabe, pegada. Seguindo no card preliminar, Tanuri, teremos, quem sabe, um aspirante ao seu exército, ele, o camaronês, Ateba Gauthier, vai encarar o suíço, Robert Valentim, aí no peso médio. Gauthier, 23 aninhos, Tanuri, 7 vitórias e 1 derrota na carreira, estreou no UFC nocauteando o boliviano José Medina, né, em março desse ano, e o Robert Valentim, que lutou pelo título do TUF do ano passado. Nossa Senhora. Ele foi nocauteado, pelo UFC, até por conta do que ele fez no programa, conseguiu deixar seu highlight lá, aquela coisa toda. Aí ele teve a luta seguinte contra o nosso querido Torres Tafini Bolão, né? E foi uma das piores lutas que eu vi na minha vida, cara. Foi uma luta horrorosa. O Torres Fini só na grade, sem tentar derrubar, só controlou 15 minutos. O Valentim, daquele jeito, eu vou nocautear todo mundo, não consigo fazer nada. E dessa vez já pegar um cara que, meu irmão, tem a mão pesada. 7 vitórias na carreira, 6 por nocaute, não faz muita miséria. E, cara, tá com o cara que vai se resolver logo quanto antes. E eu vou de Gauthier nocauteando o grandão Valentim. Primeiro de tudo, eu acredito sim que ele tem 23 anos, tá? Vou acreditar sim. Beleza. Aí já não é problema meu. Aí tranquilo, né? É um gato, né? Vamos dizer assim. Agora, Léo, uma pantera. Léo, porra, não pode, né? Eu já tive uma decepção tremenda, não só nesse último evento, como nesses eventos aí, com alguns farsantes do meu exército de negros maravilhosos. Até Gauthier, por favor, você não, né? Não vai machucar o meu heart, o meu coração, senão eu realmente vou parar. Eu vou parar. Aqui é nocaute, Léo. Eu não quero saber desse viking da Shopee, esse viking do Paraguai. Para mim, é suíço, cara. Ele se faz de viking ainda, né? Exato, entendeu? Não tem como, não tem como. Ele na Tailândia, inclusive, ele mora na Tailândia há vários anos, cara. Ou seja, não tem nada a ver, cara. Para de se enganar, né? Então eu vou com Gauthier, nocaute. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ficar chateado, cara. Eu vou ficar chateado. Numa boa. Sério, numa boa. Vamos ver o que vai rolar nesse combate aí. Tá com o cara que vai ter alguém deitado em pouco tempo. Nossa. Teremos também, Tanuri, Islam Dulatov, apesar do nome, nosso querido aí, alemão. 11 vitórias e 1 derrota na carreira, vai fazer sua estreia no UFC depois de ter passado pelo Contender Series no ano passado, nocauteou o brasileiro Vanilton Tunes. É o lindo, né? O cara que é modelo, né, que você falou? Modelo, é o lindo, isso aí. É o modelão, ele lutou no Brave, já lutou no Octagon MMA, tá fazendo estrago lá, 11 vitórias, 7 por nocaute e 4 por finalização, e vai pegar o americano Adam Fugit, que vem de vitória contra o Josh Quillan, né, numa decisão dividida. É o cara também da trocação, enfim, o cara do Muay Thai. 2 caras que estão com o cara que vão vir com tudo também, mas eu acho que o Dulatov aí, eu acho que vai estrear com tudo e vence por nocaute. Concordo com você. O poder da beleza vai ser um diferencial tremendo na caminhada dele no UFC. Não, eu não falei poder da beleza, eu falei do poder de nocaute, não poder de beleza. Não, mas eu tô confiando no poder da beleza, porque também é uma arma. É uma arma. O cara fica tão encantado. É o novo Afrodite ou o novo Shun? Só faltou o cabelo comprido, né? Mas realmente é um cara que chama atenção. É um cara que chama atenção. Vou de nocaute, até porque o Fugit, né, ele vai ter que fugir desse raio embelezador. E outra, do que eu vi, eu não achei essa Coca-Cola toda, o Fugit. Na última luta ele até lutou melhor, mas eu ainda prefiro os belos. Porque aquilo, Léo, como diz o Clodovil, os feios que me perdoem, mas beleza é fundamental. E o nosso amigo tem. Que foi o Clodovil ou foi o Vinícius de Moraes que falou isso, hein? Eu conheço o Clodovil. Prefiro que seja o Clodovil que tenha dito. O Clodovil, no caso, deve ter falado dos homens, né? Ótimo. Então, ele meio que...
foi isso. Mas vamos lá, Tanuri, seguindo aqui. Jimmy Crute, cara. Jimmy Crute ainda existe? Olha aí, hein? Vamos ver, né? Vamos ver depois desse evento. Olha só, ele chegou fazendo barulho no UFC. Você lembra disso, né? Ele chegou, porra, ganhando do Paul Craig, finalizou. Aí, porra, ele teve aquela situação que ele deslocou o braço lá numa luta. Acho que foi contra o Anthony Smith, agora não lembro contra quem foi, o Circo 9. E aí, desde então, cara, desde que ele venceu o Bukowski em 2020, ele não venceu mais nenhuma luta. Ele fez 5 combates, 3 derrotas e 2 empates, cara. A última luta dele foi um empate contra o Rodolfo. Cara, o Rodolfo Bellato tem muito azar, né, cara? Porque, assim, o Rodolfo Bellato teve a luta com o Paul Craig, deu aquela confusão. Quando o Jimmy Crute também teve empate. Olha que coisa, cara. E o Jimmy Crute é um cara brigador, um cara que tem um bom jogo de chão, um cara que se vira bem. Só que assim, Tanuri, ele vai pegar o nosso querido russo, Marcin Pratinho, né? O veterano, né? Que veio de derrota para o Modestas Bukowski, foi finalizado. E, enfim, é o tipo de luta que é para o Jimmy Crute se consagrar, né? No tocamento das vitórias. Não é possível, Tanuri. Cara, não é possível, até porque essa luta dele com o Bellato, cara, o Jimmy Crute aplicou um tremendo vareio no primeiro round no Bellato. Mas depois foi se cansando e aí o negócio foi mudando de figura, né? E, cara, Léo, se você vê, ele é um lutador ainda novo, né? Apesar dessas quantidades de guerras. E quando ele aplica, quando tá no dia dele, cara, ele nocauteia de forma selvagem. Ele é bruto. Ele é bruto. Mas ele também, quando perde bem perdido, né? Só que aqui, cara, o Pratinho, desculpa, não é nem para estar no UFC e eu tô até estranhando a demora dele, sabe, de se manter no UFC. Porque não tem nível, Léo, com todo respeito. Então, se tem 2 lutas aqui que eu acho que tem favoritismos claros. Eu não falo nem do Gaultier, tá? Para você ver. É Jimmy Crute e a outra luta também nessa categoria do nosso querido Superman. Então, assim, para mim é Jimmy Crute nocaute. Se não for, pode assinar. Eu não vi nem que ele consiga também finalizar em algum momento, se ele ficar por cima ali, batendo e achar uma finalização. Pois cara. Eu acho que a luta tá ideal para ele poder sair dessa maré ruim aqui, o adversário limitado, ele botando para o chão e trabalhando ground and pound, e depois buscando finalizar ou acabar com a luta. Eu acho que é bem provável que isso aconteça. Luta para fazer um nome, exato. Luta para fazer nome. Então eu vou postar nele também aqui via nocaute, mas tá feito para ele sair da situação ruim aí de não vencer desde 2020. Nossa. E para fechar também o nosso aquecimento do UFC 318, já agradecendo a galera aqui, ficou com a gente, mesmo a gente não estando ao vivo, mas o pessoal aqui no chat comentando, a galera participando. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixa aquele like que ajuda bastante o nosso trabalho aqui, para a gente poder continuar fazendo conteúdos para vocês sobre MMA. Rice, já adiantou aqui, o Rice Pendano, ele vai pegar também, né, outro nome aqui bem tranquilo, entre aspas, né, nenhuma luta tranquila, mas para ele poder se recuperar aqui dentro do UFC. Ele vem de derrota para o Valdo Cortez Acosta em março desse ano. Vai pegar outro polonês, hein, Lucas Bresky, que vem de 2 derrotas seguidas, foi nocauteado pelo Mick Park e pelo Kennedy Setiuku, né? Que sentiu da última vez. Sentiu. Insistiu da última vez, e dessa vez o Ryan Spann, né, que tem um jogo de grappling interessante, tem bastante finalização, mas quando ele quer resolver na mão, ele consegue acabar rápido com a luta. Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que ele nocauteia logo no primeiro round. É outro lutador que tinha tudo para deslanchar nesse cenário dos meio pesados, cara, mas ele não consegue, por quê? Porque aí não é nem questão técnica, não. É um dos lutadores também muito asnos, né, o Ryan Spann, com todo respeito, mas ele não é conhecido por sua inteligência. Mas aqui, cara, eu vou convicto nele por conta da falta de destreza do Brissek. Não dá, que só tem tamanho. Só tem tamanho. Mas tamanho por tamanho, o Ryan Spann também é alto. Explosivo, bate pesado, o cara é um cavalo. Então, cara, aqui eu vou de Ryan Spann, como eu falei, é um favorito gigantesco na minha concepção. Nocaute, de forma rápida também, até para conquistar um dos bônus, quem sabe. Nocaute primeiro round, sem sombra de dúvidas. Maravilha, pessoal. Olha só, falamos de todas as lutas do UFC 318 com essa
essa trilogia fantástica que a gente vai ver daqui a pouquinho entre o Max Holloway e o Dustin Poirier, fechando essa rivalidade, despedida do Poirier do MMA, dos brasileiros que estarão em ação logo mais, lembrando que o evento já começa, daqui a pouquinho está começando, a partir de 7h15 da noite, card principal 11 da noite, no horário de Brasília. Maravilha! Só agradecendo a galera aqui no chat que ficou com a gente durante todo esse tempo aqui, comentando, interagindo. Deixa aquele like que ajuda bastante no nosso trabalho. Se você é novo aqui no MMA Pride Brasil, seja muito bem-vindo. Se inscreve, cara, para não perder nada. Tem vídeo todos os dias. Sempre tem vídeos aqui, tem lives. A maior parte das vezes está fazendo live. 99% das vezes está fazendo live de evento do UFC. Só que dessa vez, de uma forma bem excepcional, a gente teve que fazer gravado. Mas a gente não poderia deixar de falar do UFC 318 e não fazer essa resenha com vocês, mesmo que gravado. Maravilha. Meu amigo Tanuri, se divirta. Um grande abraço. Até a próxima, hein? É sobre isso e tá tudo bem. Um beijo e dignidade já. Se inscreve aí, comenta, não custa nada, dá aquele like. É nóis. Valeu, moçada. Excelente evento para todos. Um grande abraço e os